Falar mais sobre esse assunto ainda hoje também com o Theo Cury, que já está aqui ao meu lado. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol. Boa sexta para você e para quem acompanha a gente. Seguimos olhando para o caso Master, mas agora trazendo o julgamento que ainda está aberto, viu? Na segunda turma do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão de Daniel Vorcaro. A maioria já está formada. E essa maioria foi formada nos primeiros instantes desse julgamento. Começou de forma célere, só que aí ainda não temos o voto do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte. O que explica essa diferença de tempos no julgamento, hein, Theo? Bom, vamos lá, Carol. Primeiro, o julgamento dura uma semana. Começa às 11 da manhã de sexta-feira da semana passada, termina hoje às 11 horas e 59 minutos. Então, os ministros têm esse tempo todo para colocar os votos deles. Em tese, não tem um atraso ou uma antecipação. Mas, nos bastidores, houve um apelo do ministro Luiz Edson Fachin. Ele não faz parte da segunda turma do Supremo, porque ele, sendo ministro-presidente, ele não participa nem da primeira nem da segunda turma. Cada uma delas é formada por 5 ministros. Mas Fachin atuou por muitos anos na segunda turma do Supremo, trabalhou com os ministros que atuam nessa turma. E ele fez um apelo aos ministros para que eles votassem de maneira breve no julgamento, para que houvesse um resultado, mesmo que parcial, rápido, sobre a manutenção da prisão do Daniel Vorcaro. E, de fato, isso surtiu efeito. Essa articulação, essa costura do ministro Luiz Edson Fachin surtiu efeito. O julgamento começou às 11 horas da manhã de sexta-feira da semana passada com o voto do André Mendonça. 9 minutos depois, o ministro Luiz Fux acompanhou o voto de André Mendonça, 2-0. 47 minutos depois do voto do André Mendonça, o Nunes Marques acompanhou o voto e formou maioria. Então, a maioria foi formada com menos de 50 minutos do julgamento tendo sido iniciado. Algo que é, de fato, muito rápido para um julgamento que acontece no virtual e que dura uma semana. O ministro Gilmar Mendes ainda não votou. Há uma expectativa com relação ao voto dele. Não talvez por conta do mérito do voto dele, porque não vai ter uma diferença, não vai alterar o ritmo do julgamento, não vai alterar o final desse julgamento, mas pelos recados que podem vir nessa decisão, nesse voto do ministro Gilmar Mendes. Ele que é um ministro que é o mais antigo em atividade do Supremo, é o decano, é quem normalmente fala com a voz da experiência, tanto para elogios quanto para críticas. E críticas, inclusive, na condução de processos. Eu digo que não vai alterar muito o resultado e o mérito, não só porque ficaria 3-1 se ele eventualmente abrisse uma divergência, mas por conta principalmente da prisão do Daniel Vorcaro, que já mudou de formato. Quando esse julgamento começou, o Daniel Vorcaro estava no Presídio Federal de Brasília. Ontem ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, também em Brasília, para dar início às negociações da delação premiada dele. Então, por mais que o ministro vote, o timing já é outro, já perde um pouco mais de força esse voto dele, mas é importante a gente acompanhar porque devem vir recados.